A Escola Judicial do TRT do Rio Grande do Sul oferece cursos, aulas e palestras para juízes e servidores da Justiça Trabalhista. Seu objetivo é sempre oferecer uma formação integral, multidisciplinar e ética, além de valorizar o pluralismo de ideias e a reflexão permanente. Hoje eu entrevisto o Dr. José Felipe Ledur, desembargador-diretor da Escola Judicial do TRT Gaúcho. Primeiramente, doutor, muito obrigada pela sua palavra. Eu vou começar lhe pedindo para o senhor explicar um pouquinho a história da Escola Judicial. Qual foi a demanda vista para ela ser criada? Como é que ela iniciou? Perfeitamente. Eu diria inicialmente que a criação de escolas judiciais atende uma demanda que vem da sociedade. Tanto é que a Emenda Constitucional 45 de 2004 previu a criação de escolas de aperfeiçoamento dos magistrados. Esta previsão constitucional encontra-se no artigo 93 da Constituição. Portanto, foi a sociedade que demandou do Estado, no caso do Parlamento, no exercício do poder constituinte derivado, a criação de escolas que cuidassem do aperfeiçoamento permanente dos juízes, porque a sociedade veio percebendo que era necessário isso, que os juízes tinham de cuidar da sua formação e não permanecer, por exemplo, sem o acompanhamento, sem o aprofundamento, sem a atualização durante o exercício da magistratura, né? E por isso, o próprio tribunal aqui, mediante uma resolução de 2006, criou a escola judicial. E a escola, no caso, foi instituída no ano de 2007. As funções principais dela: preparar os juízes que ingressam na magistratura, né? Junto com a ENAMAT, que é a Escola Nacional da Magistratura, também as escolas regionais têm a incumbência de preparar os juízes que ingressam na magistratura, acompanhando eles durante os 3 primeiros meses, especialmente, e também ao longo do vitaliciamento, que dura 2 anos. De par com esta função, a escola deve cuidar também da formação permanente, da formação continuada, dirigida a todos os juízes, para dar consequência justamente a esta pretensão, a essa demanda da sociedade que quer que seus juízes sejam juízes permanentemente atualizados em questões de direito, em questões filosóficas ou sociológicas, etc., para bem prestarem a jurisdição, né? Então, esse é o sentido da existência das escolas judiciais, de aprimorar, né, o conhecimento e qualificar sempre mais o judiciário, de modo que preste uma jurisdição que melhor atenda à sociedade. E olhando o ano que passou, então, olhando 2014, como é que o senhor faria uma retrospectiva da Escola Judicial? Quais foram os cursos, por exemplo, mais importantes que ela trouxe? Bem, no ano passado nós realizamos, como é habitual na escola, vários cursos que se realizaram às sextas-feiras de modo geral, ou eventualmente às quintas-feiras, justamente para propiciar o comparecimento dos juízes à escola. Destacaria, por exemplo, a primeira jornada de processo civil, em que se debateu sobre o novo Código de Processo Civil, que está por ser sancionado pela Presidente e que vai entrar em vigor imediatamente, embora haja um período de, vamos dizer assim, de vacância, ou seja, de 1 ano, aparentemente, em que os juízes terão, naturalmente, que se preparar para conhecer melhor o Código. Então, nós tivemos, ano passado, a primeira jornada. Vamos ter, este ano, a segunda jornada, para estudar as alterações que houve no Código de Processo Civil. Ano passado, também, realizamos jornadas sobre a terceirização, que é um problema gravíssimo, né? Há discussões no Supremo Tribunal em relação à responsabilidade
das empresas tomadoras do serviço ou da responsabilidade do próprio Estado quando da utilização de mão de obra, vamos dizer assim, não contratada pelo poder público, né? E então a terceirização foi um momento importante. Tivemos o comparecimento do ministro do TST e também um sociólogo Antunes, lá da Universidade de Campinas. Bom, o que mais se desenvolveu ano passado foram atividades relacionadas a ações coletivas, por exemplo, a necessidade de se mudar o enfoque da prestação jurisdicional, no sentido de se utilizar cada vez mais ações coletivas e não ações individuais para resolver os problemas, né, que são trazidos ao judiciário. Também um destaque merece, eu acho, o encontro institucional que aconteceu em outubro do ano passado, em que se tratou da legitimidade e da autoridade das decisões judiciais. Também foram realizadas oficinas tratando da gestão do trabalho do juiz e do trabalho nas secretarias das varas, né? Então, houve também um encontro aqui na escola em que trouxemos o professor alemão que falou sobre os direitos fundamentais, que é um tema que é objeto da preocupação da escola, tanto é que neste semestre, e agora já posso falar, do ano de 2015? Sim, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das expectativas, então, para o ano que está começando. Exatamente. Então, dando sequência a essa ideia que a escola acalenta, ou seja, que é necessário que os juízes também cuidem da formação na área do direito constitucional, do direito administrativo e, sobretudo, do conhecimento da dogmática dos direitos fundamentais, porque, afinal de contas, os direitos dos trabalhadores, em sua grande maioria, estão previstos na Constituição, no artigo 7º. São, portanto, direitos fundamentais e isso exige uma adequada preparação dos magistrados, de modo que conheçam mais profundamente a dogmática dos direitos fundamentais. Falo em dogmática e aí eu estou dizendo das medidas de ordem interpretativa e doutrinária que são necessárias para que haja a efetivação dos direitos, né? Isso quer dizer a dogmática dos direitos fundamentais. Quando se fala disso, pensa-se na efetivação dos direitos fundamentais. Então nós teremos este semestre um mini curso de Direito Constitucional, que é uma novidade, em que se pretende aprofundar mais o conhecimento do direito constitucional. Serão 4 sextas-feiras durante este semestre. De par com isso, temos também um mini curso de Direito Ambiental, de Segurança e Saúde do Trabalho, que também vai se desenvolver nos mesmos moldes, ou seja, são 6 horas aula às sextas-feiras, uma sexta-feira por mês, de março até junho. De par com esses 2 mini-cursos, vamos fazer de novo, como já adiantei há pouco, a jornada, no caso, a segunda jornada de processo civil, em que agora vamos nos debater ou defrontar com as alterações que serão introduzidas, ou foram introduzidas no novo Código de Processo Civil e que devem ser conhecidas, bem conhecidas pelos magistrados, de modo a se ver de que modo as regras do Código de Processo Civil serão ou poderão ser aplicáveis ou não serão aplicáveis, eventualmente, ao processo do trabalho, né? Além desta jornada, destaco os itinerários formativos, que é uma ação que a escola vem desenvolvendo mais intensamente a partir do ano passado. São cursos dirigidos a servidores que, em geral, exercem funções de assistente de magistrados, seja de juízes, seja de desembargadores, ou mesmo de assistentes que queiram se tornar, aliás, servidores que queiram se tornar assistentes de juízes ou desembargadores. E continuaremos este semestre a desenvolver esses itinerários para
preparar servidores que atuem na atividade fim do Poder Judiciário, que é o que, afinal de contas, importa, né? Que nós prestemos a jurisdição mais qualificada possível. Teremos também esse semestre o comparecimento de um professor importante de São Paulo, o professor Bittar, que vai fazer uma conferência sobre humanismo judiciário ou tecnicismo judiciário. Isto tem a ver com o momento que nós vivemos na sociedade brasileira, em que há uma demanda crescente do judiciário, em que muitas vezes a resposta acaba sendo muito tecnicista e nós vamos perdendo gradativamente a condição humanista que deve permear, né, a prestação jurisdicional. E para alcançar uma prestação jurisdicional mais humana, os próprios juízes também devem ter resguardadas condições humanas de trabalho, assim como os servidores. Então, me parece que esta conferência do professor Bittar vai nos trazer vários elementos de reflexão para nos situarmos, de algum modo, frente a este mundo bastante acelerado em que nós vivemos, né? E no mesmo dia haverá a retomada de conclusões a que se chegou no encontro institucional do ano passado, para não perdermos também tudo aquilo que se acumulou, né, em termos de debates, e para ver de que modo nós podemos avançar e implementar essas ideias sobre as quais os juízes se debruçaram neste encontro institucional. Um último aspecto que eu julgo importante destacar é a aula inaugural que vai ser proferida por uma professora de Direito do Trabalho e Direito Civil da Universidade de Ottawa, Estado do Canadá, e que vai falar no dia 27 de março sobre as doenças mentais do trabalho. O trabalho pode eventualmente ser um fator que concorre ou que faz eclodir eventualmente uma doença mental. E esse é um tema que também vem ocupando não só os trabalhadores da área privada, mas também os trabalhadores da área pública, inclusive os magistrados. Segundo tenho lido, muitos vêm sofrendo cada vez mais de doenças nesse terreno. Então, a escola, preocupada com isso e diante da própria dificuldade que os juízes enfrentam ao precisarem resolver questões que envolvam a responsabilização em razão de doenças mentais, é que a escola traz essa professora canadense, que é uma especialista na área, no Canadá, sobretudo em Quebec, e além de ser conferencista junto à OIT. No mesmo dia estará presente também uma psiquiatra de São Paulo, professora Edith Seligman, que vai fazer o contraponto, vamos dizer assim, da parte do Brasil, de modo a que se possa confrontar a realidade canadense e a realidade brasileira. Um dia antes desta aula inaugural, a professora também estará falando sobre o direito do Canadá, sobretudo o de Quebec, em temas envolvendo proteções jurídicas em geral. E nesse dia ela será, então, acompanhada pela colega Beatriz Renck, corregedora do tribunal. O senhor diria, então, que as palestras desse ano, que os cursos, enfim, foram escolhidos com base na atualidade, os temas de maior relevância no momento? Esta, pelo menos, é a nossa intenção. Eu acho que a escola judicial ela tem que estar muito atenta ao que se passa no entorno. Ela deve estar de olhos e ouvidos abertos, né, para detectar quais são as necessidades que os juízes, que os servidores enfrentam para administrar a justiça. E também, claro, ela deve estar atenta ao que se passa na sociedade, porque muitas vezes há fatos que ocorrem na sociedade e que custam a chegar também ao judiciário. Por exemplo, essa questão da doença mental, ela está chegando, mas sabe-se, ao se prestar atenção ou ler artigos, ler entrevistas ou
ler os jornais, que esse tema vem preocupando cada vez mais as pessoas, dada a existência de uma vida extremamente acelerada, agitada, e que, no fim das contas, parece concorrer para gerar distúrbios de ordem psíquica. E, nesse sentido, eventualmente, o trabalho, pelo modo como é desenvolvido, pela pressão que é exercida sobre os trabalhadores, ou sobre os servidores, ou sobre os juízes, né, pela instituição de metas, né, tudo isso parece ser algo importante que a escola considerou para fazer ou propor essa aula inaugural. Em suma, ela tem de estar atenta ao que acontece no mundo, sob pena dela se alienar e não cumprir a função para a qual existe, ou seja, recolher os elementos empíricos, os elementos de fato do mundo social e se debruçar sobre eles do ponto de vista jurídico, né? De que modo nós vamos responder juridicamente a essas questões, de sorte a que se alcance o tão desejado Estado democrático de direito que contemple direitos das pessoas e que permita a superação, sobretudo, das desigualdades que estão por aí nesse país há tão longo tempo e que têm de ser enfrentadas com o auxílio dos juízes, com a sua preparação, com a sua capacidade, com a sua qualificação. Novamente, doutor, agradeço a entrevista que o senhor nos concedeu e a palavra que o senhor nos concedeu também. Eu também agradeço em nome da escola a ti, Gabriela, e almejo sucesso à atividade que vocês exercem.